Bom dia, hoje é 1º de julho de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Estou aqui com a revista Isto É, da semana passada, revista Isto É, do dia 24 de junho de 2020. Número 2632. E aqui nas páginas 64, 65 e 66, uma matéria sobre o Maracanã, o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Aqui está. Maraca, 70 anos de idade. Uma matéria escrita pelo jornalista Antônio Carlos Prado. E aqui na página 66, neste cantinho aqui, mais um erro de língua portuguesa. Mais um erro de língua portuguesa sobre a partícula se, a partícula apassivadora se. Aqui está um erro. Vou aproximar de você aí o texto da matéria, da revista. Então veja aí, vamos lá. Está escrito assim: o Maracanã nasceu democrático, romântico até. Os torcedores, por mais que sofressem fisicamente, amavam o fosso que cercava o campo. A fossa da geral, em que se assistia em pé ao jogo. Via-se mais as pernas dos jogadores driblando, como em documentários do canal 100. Então vamos lá, essa parte aí, ó. Via-se mais as pernas dos jogadores driblando. Via-se mais as pernas dos jogadores driblando. Aí está o erro de língua portuguesa. Via-se mais as pernas. Esse se aí, gente, é uma partícula apassivadora. Está ao lado aí do verbo ver. Via-se mais as pernas. Esse se aí é uma partícula apassivadora. Se é partícula apassivadora, então esse via aí deveria ser, na verdade, viam-se no plural. Viam-se. Por quê? Porque a palavra, o sujeito aí, as pernas, que é o sujeito, as pernas dos jogadores eram vistas. Então, as pernas dos jogadores é o sujeito, as pernas. O núcleo aí, pernas, não é? Então, isso aí está no plural. Se é o plural pernas, então viam-se no plural e não no singular como está aí. Entendeu? Para que você entenda melhor, fiz aqui um quadro e vamos acompanhar esse quadro aí, explicativo. Você vai entender. Então vamos lá, acompanhe aí. Coloquei o se, aí o se. Nesses casos, gente, em que aparece um verbo mais o se e mais um substantivo, veja aí a relação. Você tem que ter cuidado. Nesses casos, o se, ele pode ser partícula apassivadora ou pode ser índice de indeterminação do sujeito. Para ser logo mais claro e objetivo, vou logo dizer aqui uma diferença para quem está aí se preparando para concursos públicos. E cai muito isso aqui, o se cai muito em concursos públicos, como partícula passivadora ou como índice de indeterminação do sujeito, cai muito. Então é assim, para ser bem claro, uma dica. Numa determinada oração com o se, desse formato aí, a primeira coisa logo para você descobrir se o se é índice de indeterminação do sujeito ou é partícula passivadora, a dica
certíssima para você acertar a questão rapidamente é você olhar se existe preposição. Se existir preposição na oração, então é índice de indeterminação do sujeito. Entendeu? Se houver preposição, logo de início, se houver preposição, pronto, você já matou a charada. O se é índice de indeterminação do sujeito. Em quase 100% dos casos, você não vai errar. Então, apareceu a preposição, você está diante do se como índice de indeterminação do sujeito. É o que está aqui na relação à direita. Veja aí. Eu coloquei, ó, precisa-se de padeiro. Você vê a preposição de aí, ó. Precisa-se de padeiro. Preposição de. Então, esse se aqui é índice de indeterminação do sujeito e não partícula passivadora. Você vê que em quase todos os casos aqui, à direita, tudo com preposição. Ó, precisa-se de padeiro, precisa-se de padeiros, necessita-se de enfermeiro, olha o de necessita-se de enfermeiro, assiste-se a, olha a preposição a. O verbo assistir, no sentido de presenciar, de ver, é um verbo transitivo indireto, que pede uma preposição a. Olha aqui, quem assiste, assiste a algum filme. Quem assiste, assiste a alguma novela. Então a preposição a. Sempre aqui à direita, o quadro, tudo com preposição. Trata-se de fenômeno, o verbo tratar aqui no sentido de discorrer sobre um assunto. Trata-se de fenômeno. O verbo tratar aqui no sentido de discorrer sobre um assunto. É transitivo indireto, nesse sentido. Mas ele pode ser também transitivo direto, em outro sentido. Mas no sentido de discorrer sobre algo, trata-se de fenômeno. Olha a preposição de. Então, o se aqui será sempre índice de indeterminação do sujeito. No último exemplo aqui eu digo, em minha terra, veja aí à direita, o último exemplo, em minha terra vive-se bem. Aqui não há preposição alguma. Mas o se, mesmo assim, é índice de indeterminação do sujeito. Sabe por quê? Porque vem aí ao lado de um verbo intransitivo, que não pede complemento. O verbo viver. Eu vivo. Pronto. Eu vivo. Sem complemento. É um verbo intransitivo. Então aí o verbo também intransitivo, sempre na terceira pessoa do singular. Mas o se, mesmo que não venha com preposição, aí também é índice de indeterminação do sujeito. Então é fácil. Numa prova, cai uma questão assim. Na oração, precisa-se de padeiro. O se é, aí vem, agente passiva, aposto, vocativo, partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito. Aí é fácil, você vê logo, ó, precisa-se de padeiro, preposição de. Se existe a preposição, então é índice de indeterminação do sujeito e jamais partícula passivadora. Pronto, você matou a questão numa prova. Apareceu a preposição, então é índice de indeterminação do sujeito. Pronto. Não apareceu a preposição, é um verbo transitivo direto, e não um verbo intransitivo, é um verbo transitivo direto, não apresentou a preposição, então é partícula passivadora. Então vamos aqui aos exemplos para você ver. Quando o se é partícula passivadora, existe o sujeito na oração. Quando o se é índice de indeterminação do sujeito, existe também o sujeito na oração. Só que o sujeito, ele é indeterminado. Eu digo assim, precisa-se de padeiro, alguém precisa de um padeiro, alguém precisa. Só eu não sei dizer quem é. Então o sujeito existe, só que é indeterminado. Olha o nome, ó. Índice de indeterminação do sujeito. O sujeito existe, só que ele é indeterminado, ninguém sabe.
Quando o se é partícula passivadora, aí o sujeito existe e ele é determinado. Então vamos aqui, o se como partícula passivadora. Veja aí os exemplos. O primeiro, ó, via-se a perna. Eu trouxe aqui aquele exemplo da revista, isto é, com um erro. Aqui é o correto, ó, via-se a perna. Ou seja, via-se a perna dos jogadores, via-se a perna das mulheres, etc. Então veja aí, via-se a perna. O sujeito aqui é a perna, só que está na voz passiva sintética. Entendeu? Voz passiva sintética, por causa do se. Então na voz passiva analítica, ficaria assim, ó. Você tem, via-se a perna era vista. Viu aí? A perna era vista. Então aqui o sujeito é a perna. Sujeito aqui numa oração passiva sintética, por causa do se. Na voz passiva analítica, temos a perna era vista. É por isso que via-se a perna, o via-se é no singular, porque a perna aqui está no singular. Substantivo singular, verbo singular. Substantivo plural, verbo plural. Então vamos a outro exemplo. Viam-se, olha aqui, já no plural, viam-se as pernas. Sujeito, as pernas. Na voz passiva analítica, seria as pernas eram vistas. Então, pernas aqui está no plural. Então, o verbo tem que ir para o plural. Veja que o se, como partícula passivadora, ele vem sempre e sempre, gente, com o verbo transitivo direto, que perde complemento com sem preposição. Verbo transitivo direto. Então, o se, como partícula apassivadora, o verbo deve vir obrigatoriamente como transitivo direto, que pede um complemento sem preposição. Olha aqui, via-se a perna, o verbo ver. Quem vê, vê alguma coisa, transitivo direto. Sempre assim. O se com mais um verbo transitivo direto, sempre partícula passivadora. Viu aí? Sempre partícula passivadora. Veja a transitividade do verbo. Verbo transitivo direto mais o se, partícula passivadora. Verbo transitivo indireto, que pede preposição, índice de indeterminação do sujeito, o se. E também diante de verbos intransitivos. Eu coloquei lá, vive-se bem. Então vamos aqui voltando à esquerda. Via-se a perna. Via-se no singular. Viam-se as pernas, já aí no plural, porque pernas está no plural. Vende-se casa, olha aí, o se ao lado do verbo vender, verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, então aí é partícula passivadora. Se o substantivo casa estiver no singular, o verbo no singular, vende-se casa. Se o substantivo vier no plural, casas, então o verbo vai para o plural. Vendem-se casas, o correto. Vendem-se casas. Casas são vendidas. E vende-se casa, singular. Casa é vendida. Outro exemplo aí. O verbo procurar também é um verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Eu procurei o livro. Então aí, ó, o se ao lado de um verbo transitivo direto, nesse formato aí, o se será partícula passivadora, sempre ao lado de um verbo transitivo direto. Então está aí, procura-se esposa. Por que procura no singular? Porque esposa está no singular. Procura-se esposa. E o outro exemplo, no plural, procuram-se esposas. Por que procuram está no plural? Porque esposas, substantivo, está no plural. Entendeu? Então o se aí é partícula passivadora. O verbo alugar, veja outro exemplo. Aluga-se casa. Por que no singular? Porque casa está no singular. Então, aluga singular. Aluga-se casa. Casa é alugada.
Então o se é partícula passivadora. E o outro exemplo, alugam-se casas. Por que alugam no plural? Porque casas está no plural. Então, combina. Tem que combinar o substantivo, o sujeito aí, plural, e o verbo plural. Então, alugam-se casas. Casas são alugadas. Então, aí é o correto. Então, veja, na revista está assim, lá para cima agora. Na revista está assim. Via-se, na revista, via-se as pernas. Olha aí o erro. Via-se as pernas. Ora, se as pernas estão no plural, então o verbo vai para o plural. Viam-se as pernas, o correto. E não via-se as pernas, entendeu? Então, grave bem, o se, como partícula passivadora, vem sempre ao lado de um verbo transitivo direto. Todos verbos transitivos direto, que pedem complemento sem preposição. É o caso aí, ó, do verbo ver, do verbo vender, do verbo procurar, do verbo alugar, etc. Entendeu? Então, nesse formato, o se é partícula passivadora. Agora, vamos para a direita. Ele será índice de indeterminação do sujeito sempre, quase sempre, em 100% dos casos, com verbos transitivos indiretos que pedem preposição. Preposição de, preposição a, etc. É o caso que está aqui, gente, na direita. Então vamos lá. Olha aí, precisa-se de padeiro. Se apareceu a preposição de aí, então o se é índice de indeterminação do sujeito. Outro exemplo, precisa-se de padeiros. Já no plural aí, padeiros. Preposição de, o se será sempre índice de indeterminação do sujeito. Sempre assim. Apareceu preposição, não há erro. Apareceu preposição, então o se será índice de indeterminação do sujeito. Veja aí mais um detalhe. Quando o se é índice de indeterminação do sujeito, nunca o verbo vai para o plural. Olha aí outra diferença. O verbo fica sempre no singular, mesmo aí que se refira a um termo no plural. Então, o se, como índice de determinação do sujeito, tem outra característica. Ele sempre está ao lado de um verbo na terceira pessoa do singular, jamais na terceira pessoa do plural. Diferentemente do se como partícula passivadora. Ela varia de acordo com o singular e o plural. Veja aí à esquerda. Se o substantivo estiver no singular, verbo no singular. Se estiver no plural, verbo no plural. No caso aí da partícula passivadora. Já à direita, não. À direita você vem aí, ou melhor dizendo, você vê aí, que sempre o verbo aí no singular. Sempre. Mesmo que a palavra venha no plural. Então aí está. Precisa-se de padeiro. Está no singular. O verbo aí na terceira pessoa do singular. Ó, ele precisa ou ela precisa. Alguém precisa, ó. Precisa-se de padeiro. Alguém precisa de padeiro. Olha o verbo precisa aí na terceira pessoa do singular. Já no plural, precisa-se de padeiros. Aí está no plural. Só que o verbo, veja, continua sempre no singular. Esse se aí é índice de indeterminação do sujeito. Outro exemplo, necessita-se de enfermeiro no singular. O verbo aí está na terceira pessoa do singular. Necessita. E no plural, o verbo não muda, sempre no singular, porque o se é índice de indeterminação do sujeito. Então veja, necessita-se de enfermeiro, singular. Necessita-se de enfermeiros, no plural, mas o verbo não muda. O verbo necessita fica sempre aí no singular. Outro exemplo,
Assiste-se a filme. O verbo assistir, gente, pode ser transitivo direto ou pode ser transitivo indireto, que pede uma preposição a. Se ele for transitivo indireto, no sentido de presenciar, de assistir, de ver, aí esse se aí é índice de indeterminação do sujeito. O verbo assistir. Quem assiste, assiste a algum filme. Então aí no sentido de presenciar é um verbo transitivo indireto. Pede preposição a. Então apareceu a preposição, então o se sempre, sempre, sempre será índice de indeterminação do sujeito. Então veja, no singular, assiste-se a filme. Olha aí, assiste, terceira pessoa do singular. Assiste-se a filmes, no plural. O verbo não muda, porque o se é índice de indeterminação do sujeito. Trata-se de fenômeno. O verbo tratar também, ele pode ser transitivo direto ou indireto. Nesse sentido aí, ele é um verbo transitivo indireto, porque está no sentido de discorrer sobre um assunto, discorrer sobre um assunto. Então, trata-se de quê? De fenômeno. Então, verbo transitivo indireto, pede preposição de. Apareceu a preposição de, então o se será sempre índice de indeterminação do sujeito e jamais partícula passivadora. Entendeu? Já no plural, não muda o verbo, ó, fica na terceira pessoa do singular. Trata-se de fenômeno, singular. Trata-se de fenômenos, plural. Só que o verbo não muda. Viu aí? Sempre terceira pessoa do singular. E a preposição sempre aí presente. Então veja. Agora eu vou dar um exemplo aqui em que o verbo assistir está no sentido não de presenciar, mas no sentido, o verbo assistir, no sentido de cuidar, de tratar. Aí é transitivo direto. Eu digo assim, o médico tratou a doença. Olha aí, o verbo tratar, mas no sentido já de cuidar, no sentido de cuidar, de solucionar. Então aí o verbo tratar, ele é transitivo direto. Sendo transitivo direto, que não exige a preposição, então ele vai cair no exemplo da partícula passivadora. Eu digo assim, tratou-se a doença. Olha aí, tratou-se a doença. O verbo tratar. Só que o verbo tratar aí está no sentido de cuidar, no sentido de solucionar, não é? Tratou-se a doença, ou seja, a doença foi tratada, a doença foi combatida. Então tratou-se a doença, tratou-se a doença. Esse se aí é partícula passivadora, porque o verbo tratar aí é um verbo transitivo direto. Tratou-se a doença foi tratada. E no plural seria, trataram-se as doenças foram tratadas, entendeu? Então quando você tem um verbo transitivo direto, mais o se, aí sempre será partícula passivadora, esse se. E ele muda de acordo com o sujeito. Se o sujeito vem no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito vem no plural, o verbo fica no plural. O verbo, ele se flexiona apenas quando o se é partícula passivadora. Quando o se é índice de indeterminação do sujeito, jamais o verbo vai para o plural. O verbo fica sempre no singular, como índice de indeterminação do sujeito. Entendeu? Eu digo assim, ou melhor dizendo, você tem aí as duas coisas. O se como partícula apassivadora e como índice de indeterminação do sujeito. A primeira coisa numa prova para descobrir se o se é partícula apassivadora ou se é índice de determinação do sujeito. A primeira coisa aqui, qual é que eu disse? É você olhar se existe preposição. Se existe preposição de ou preposição a,
ou outra preposição, então o se sempre será índice de indeterminação do sujeito. Sempre. E ele, como índice de indeterminação do sujeito, jamais o verbo vai para o plural. Fica sempre no singular, como índice de indeterminação do sujeito. Sempre no singular. Precisa-se de empregada doméstica, singular. Precisa-se de empregadas domésticas, plural. Então você vê que o precisa fica sempre no singular. E a preposição aí, ó, de. Precisa-se de empregadas domésticas. Precisa-se de empregadas domésticas. Olha a preposição de. Apareceu preposição, então o se é índice de indeterminação do sujeito. Apenas em verbos intransitivos não aparece a preposição. Eu digo, vive-se bem aqui. Esse se aí também é índice de indeterminação do sujeito. Não há preposição, mas isso aí em poucos casos. Aí, verbo intransitivo, entendeu? Com mais o se, esse se também ele é índice de indeterminação do sujeito. E em se tratando de partícula passivadora, não, aí é diferente. O se, como partícula passivadora, vem sempre ao lado de um verbo transitivo direto, que pede complemento sem preposição. Aluga-se casa. Casa é alugada. Aluga-se casa. O verbo alugar, transitivo direto. Sem preposição aí. Então, o se é partícula passivadora. Vende-se carro. Vende-se carro. O se é partícula passivadora. Está ao lado de um verbo transitivo direto. O verbo vender. Quem vende, vende algo, alguma coisa. Não pede preposição. Quando é plural, aí o verbo vai para o plural, só em caso de partícula passivadora. Porque se o substantivo estiver no singular, o verbo no singular. Se o substantivo estiver no plural, o verbo vai para o plural. Isso quando o se é partícula passivadora. Quando o se é índice de indeterminação do sujeito, aí não. Ele vem com preposição sempre e sempre no singular. Entendeu? Então aí o erro do jornalista. Ele colocou via-se no singular, via-se as pernas dos jogadores. Não, porque o verbo ver é transitivo direto. Se o verbo ver é transitivo direto, então o se será partícula passivadora. E sendo partícula apassivadora, o verbo vai concordar com o sujeito. As pernas dos jogadores é o sujeito. As pernas dos jogadores está no plural. Então o verbo tem que ir para o plural, porque é um verbo transitivo direto. O verbo ver. Então, viam-se as pernas dos jogadores. E no singular, via-se a perna do jogador ou dos jogadores. Entendeu? Então, resumindo, gente, se o se, ali ao lado do se, vier uma preposição, pronto, acabou-se. O se é índice de indeterminação do sujeito. Veio com preposição, o se é índice de indeterminação do sujeito. Vem ao lado de um verbo transitivo indireto que pede um complemento com preposição. Apareceu a preposição, índice de indeterminação do sujeito. A única exceção quando vier com verbo intransitivo. E sempre em índice de indeterminação do sujeito, sempre o verbo virá no singular, sempre. Necessita-se de padeiro. Necessita-se de padeiros. Sempre o verbo no singular. Agora, em caso de partícula passivadora, o se sempre virá sem preposição. Ali ao lado dele, sem preposição, sempre. Sem preposição é partícula passivadora. Ao lado de um verbo transitivo direto, que pede o complemento sem preposição.
um complemento sem preposição, transitivo direto, que é o caso de vender, de alugar, etc., de ver, etc. E outra particularidade, em se tratando do se como partícula passivadora, sempre o verbo vai variar, singular ou plural, dependendo do sujeito. Sujeito singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Portanto, mais um vídeo e muito obrigado.